Uma jovem fotógrafa entra sozinha em uma trilha conhecida por avistamentos de ursos no Olympic National Park. Uma semana depois, seu corpo é encontrado em uma praia a quilômetros de distância. Não há marcas de garras ou dentes, apenas um misterioso trauma na cabeça. O que realmente aconteceu com Lauren Mitchell? Descubra neste episódio de Mistérios Sem Solução. O sol de fim de tarde pintava o céu de Washington com tons alaranjados, enquanto as copas dos pinheiros balançavam suavemente com a brisa de setembro. No Parque Nacional Olympic, as trilhas começavam a esvaziar naquela quinta-feira. A maioria dos visitantes já retornava aos estacionamentos, preparando-se para deixar a natureza selvagem antes do anoitecer. Todos, exceto Lauren Mitchell, 23 anos, que decidiu seguir por um caminho menos frequentado, câmera fotográfica em mãos. O ranger das folhas secas sob seus tênis esportivos era o único som além do canto ocasional de pássaros. Lauren havia mencionado a amigos que queria fotografar o pôr do sol em uma clareira específica, um local que descobrira em uma visita anterior. Quero capturar aquele momento perfeito quando a luz atravessa as árvores, escrevera em sua última mensagem de texto, enviada às 17h48. Naquela noite, as nuvens se aglomeraram rapidamente, trazendo uma escuridão prematura à floresta. Uma chuva fina começou a cair, transformando as trilhas em superfícies escorregadias. Câmeras de segurança do estacionamento principal registraram todos os visitantes deixando o parque. Todos, exceto Lauren. Mas algo estava prestes a mudar para sempre na tranquila comunidade de Port Angeles. Um silêncio que gritaria mais alto que qualquer pedido de socorro. Lauren Mitchell não era apenas mais uma jovem apaixonada por aventuras. Recém-formada em fotografia ambiental pela Universidade de Seattle, ela havia se destacado por sua sensibilidade em capturar não apenas paisagens, mas o que chamava de almas da natureza. Momentos fugazes onde animais selvagens revelavam comportamentos quase humanos. Seu apartamento em Port Angeles, uma pequena cidade portuária a cerca de 30 minutos do parque, era um santuário de imagens impressionantes e livros sobre vida selvagem. O local se tornaria, dias depois, um museu improvisado de uma vida interrompida. Xícaras de chá ainda pela metade, um calendário com marcações de futuras expedições fotográficas e um mural de cortiça repleto de anotações sobre comportamento animal. Lauren tinha um jeito único de se conectar com a natureza, contou Rebecca, sua colega de apartamento, dias após o desaparecimento. Ela dizia que os animais tinham uma linguagem própria e que bastava ficar quieto o suficiente para compreendê-la. Até mesmo os ursos, dizia ela. De fato, Lauren havia recentemente iniciado um projeto fotográfico sobre ursos negros da região, documentando suas rotas e hábitos alimentares na transição para o outono. Um projeto que a levava a se aventurar cada vez mais profundamente nas áreas menos visitadas do parque. Eu sempre alertava sobre os riscos, lamentou Michael, seu pai, durante a entrevista coletiva posterior. Mas ela insistia que conhecia os protocolos de segurança, que sabia se comportar em território de ursos. Nas redes sociais, Lauren mantinha um blog com mais de 15 mil seguidores, onde compartilhava não apenas suas fotografias, mas também reflexões sobre conservação e coexistência com predadores. Seu último post, publicado na manhã de seu desaparecimento, continha uma citação premonitória. Às vezes, para encontrar o extraordinário, é preciso se perder um pouco. Naquela quinta-feira, Lauren saiu para encontrar o extraordinário. Mas o que ninguém imaginava é que ela própria se tornaria parte do mistério da floresta que tanto amava. O alarme soou às 22h30 daquela noite, quando Rebecca notou que as mensagens enviadas para Lauren continuavam sem resposta. Algo incomum para alguém tão conectada. O carro de Lauren, um Subaru azul de 2018, foi encontrado no estacionamento secundário do parque, um dos mais próximos às trilhas menos frequentadas. A mochila de Lauren não estava no veículo, mas sim seu casaco impermeável mais pesado. Uma escolha que posteriormente intrigaria investigadores, considerando a chuva que caíra naquela noite. Uma verificação rápida em seu telefone, localizado via GPS, mostrou que o aparelho estava desligado, com última localização registrada a aproximadamente 3,7 quilômetros da entrada do parque,
em uma área conhecida como Vale do Silêncio. Ela conhecia bem aquela região, afirmou Rebecca às autoridades. Estivemos lá juntas pelo menos 3 vezes nos últimos meses. Lauren dizia que era um dos melhores lugares para fotografar ursos à distância segura. As câmeras de segurança do estacionamento mostraram Lauren chegando às 16h15, ajustando seu equipamento fotográfico e seguindo sozinha pela trilha Moonlight Ridge. As imagens revelavam uma jovem confiante, sorrindo ocasionalmente para sua própria câmera, como se ensaiasse autodocumentação. Curiosamente, as gravações também mostraram que ela olhou para trás 2 vezes, antes de entrar na trilha, um detalhe que posteriormente alimentaria teorias sobre se Lauren sentia estar sendo observada. Uma última foto em seu cartão SD, recuperado posteriormente, mostrava a trilha se bifurcando, um caminho mais amplo à esquerda e outro menor, parcialmente coberto por vegetação, à direita. O metadado da imagem indicava 18h22 como horário, quase 35 minutos após sua última comunicação por texto. Depois disso, Lauren Mitchell simplesmente desapareceu na vastidão verde de Olympic National Park. A tempestade que se formou naquela noite não apenas dificultaria as buscas iniciais, mas também apagaria parte crucial das evidências que poderiam explicar o que aconteceu nos momentos seguintes. E enquanto a escuridão tomava conta da floresta, um mistério começava a se formar. Um enigma que nem mesmo os mais experientes rastreadores do parque conseguiriam desvendar facilmente. A notificação de pessoa desaparecida foi oficialmente registrada às 7h15 da manhã seguinte. Imediatamente, guardas florestais, voluntários locais e uma unidade canina iniciaram buscas pela trilha Moonlight Ridge e áreas adjacentes. A chuva da noite anterior havia diluído qualquer rastro olfativo, complicando o trabalho dos cães farejadores. As primeiras 48 horas são cruciais em casos de desaparecimento na natureza, explicou o Ranger-chefe Douglas Peterson durante o primeiro briefing à imprensa. Estamos mobilizando todos os recursos disponíveis, incluindo drones com câmeras térmicas, para cobrir áreas de difícil acesso. Os pais de Lauren chegaram de Seattle por volta do meio-dia, visivelmente abalados. Juntaram-se às buscas dezenas de moradores locais e membros do grupo de fotografia ambiental de Lauren. Muitos carregavam impressões de suas últimas fotografias postadas, na esperança de identificar locações específicas que ela pudesse ter visitado. Um detalhe inquietante emergiu quando as equipes de busca encontraram, aproximadamente a 5 quilômetros da entrada da trilha, um cartão de memória SD no chão. Análises posteriores confirmariam que pertencia a Lauren, contendo fotos tiradas até às 18h42 daquele dia, quase 20 minutos após a última imagem da bifurcação. As fotos finais mostravam um pequeno riacho e, na última delas, parcialmente borrada, o que parecia ser uma pegada de urso recente na lama. No terceiro dia de buscas, um grupo de voluntários encontrou a mochila de Lauren pendurada em um galho baixo, aproximadamente 800 metros fora da trilha principal. O equipamento estava intacto: garrafas de água pela metade, barras energéticas não consumidas, repelente, kit de primeiros socorros e um pequeno spray anti-urso. A câmera profissional, no entanto, não estava presente. Até aqui sabemos que Lauren Mitchell entrou sozinha no parque, seguiu por uma trilha conhecida por avistamentos de ursos, registrou fotografias até aproximadamente 18h42, incluindo o que parecia ser uma pegada de urso, e em algum momento abandonou ou perdeu sua mochila com equipamentos essenciais de sobrevivência. As autoridades expandiram as buscas para um raio de 10 quilômetros, incluindo áreas de riachos e pequenas quedas d'água, temendo que um acidente pudesse ter ocorrido. Voluntários distribuíam panfletos com a foto de Lauren em comunidades vizinhas. No Facebook, um grupo chamado Encontre Lauren Mitchell acumulou mais de 5.000 membros em 48 horas. Mas enquanto as buscas intensivas continuavam na densa floresta do Olympic National Park, ninguém imaginava que a resposta ao mistério seria encontrada a quilômetros de distância, em um cenário completamente inesperado. Enquanto o quarto dia de buscas se encerrava sem resultados concretos, teorias começaram a circular entre autoridades, familiares e comunidade local.
O comportamento dos ursos negros da região tornou-se tema central nas discussões, com especialistas oferecendo perspectivas contraditórias. Ursos negros raramente atacam humanos, especialmente quando não há filhotes por perto ou quando a pessoa não representa ameaça, explicou o biólogo Dr. Richard Tanner, especialista em vida selvagem do parque. O mais comum é que se afastem ao detectar presença humana. Contudo, o período de pré-hibernação pode torná-los mais agressivos na busca por alimentos. Uma teoria alternativa ganhou força quando os investigadores revisitaram as filmagens de segurança do estacionamento. Em uma análise mais detalhada, notou-se um veículo não identificado, uma caminhonete escura, que permaneceu por aproximadamente 20 minutos após a entrada de Lauren no parque, antes de partir em direção desconhecida. As imagens não permitiam identificar a placa ou o motorista. Não podemos descartar nenhuma possibilidade neste momento, afirmou a detetive Sarah Holt, do Departamento de Polícia de Port Angeles, designada para o caso. Estamos investigando tanto a possibilidade de um encontro com animal selvagem, quanto outras circunstâncias que possam explicar o desaparecimento. O histórico de Lauren nas redes sociais foi minuciosamente analisado. Descobriu-se que, nas semanas anteriores ao desaparecimento, ela havia recebido comentários insistentes de um seguidor anônimo questionando suas rotas fotográficas e horários de visita ao parque, comentários que Lauren havia ignorado publicamente. Rebecca revelou aos investigadores outro detalhe perturbador. Lauren havia mencionado 2 semanas antes ter a sensação de estar sendo observada durante suas expedições fotográficas solitárias. Ela chegou a dizer que talvez fosse paranoia, ou talvez apenas a sensação que a floresta causa, relatou Rebecca. Mas eu a senti genuinamente preocupada, embora não o suficiente para abandonar seu projeto. A comunidade local se dividiu entre teorias. Alguns moradores mais antigos relembraram casos anteriores de desaparecimentos na região, a maioria eventualmente explicada por acidentes naturais ou encontros com animais selvagens. Outros, porém, apontavam para a possibilidade mais sombria de envolvimento humano. Um fato curioso emergiu quando o ex-namorado de Lauren, Jason Porter, apareceu voluntariamente para ajudar nas buscas no 5º dia. Segundo amigos próximos, o relacionamento havia terminado em termos conturbados 3 meses antes, quando Lauren descobriu que Jason havia deletado várias de suas fotografias profissionais durante uma discussão sobre propriedade intelectual. À medida que o 6º dia de busca se encerrava sem novas pistas, a esperança de encontrar Lauren com vida diminuía drasticamente. As autoridades preparavam-se para reduzir o contingente de busca quando uma ligação inesperada mudou completamente o rumo da investigação. Na manhã do 7º dia após o desaparecimento, às 6h27, o Departamento de Polícia de Port Angeles recebeu uma ligação de um pescador local, Thomas Blackwell. Sua voz trêmula reportava a descoberta de um corpo feminino na praia de Crescent Bay, aproximadamente 32 quilômetros a noroeste da entrada do parque, onde Lauren havia desaparecido. No início pensei que fosse lixo trazido pela maré, talvez restos de equipamento de pesca, relatou Thomas posteriormente, mas quando me aproximei, Deus, nunca vou esquecer aquela visão. Uma equipe de investigadores e médicos legistas foi imediatamente despachada para o local. O corpo, parcialmente coberto por algas e areia, estava em avançado estado de decomposição, dificultando a identificação visual imediata. Vestia roupas compatíveis com as que Lauren usava no dia de seu desaparecimento: calças de trilha, camiseta de manga longa e botas de caminhada. O mais desconcertante: o oceano ficava na direção oposta à trilha onde Lauren havia sido vista pela última vez. Entre o parque e a praia havia montanhas, estradas e uma considerável distância que seria quase impossível de percorrer a pé sem ser notada, especialmente durante uma operação de busca intensiva. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente e jornalistas começaram a se aglomerar nos limites da área isolada pelas autoridades. Helicópteros de emissoras de televisão sobrevoavam a praia, transmitindo imagens ao vivo da operação de remoção do corpo. Às 14h45 daquele mesmo dia, através de registros dentários, confirmou-se oficialmente: o corpo encontrado era de Lauren Mitchell. Uma coletiva de imprensa improvisada
foi organizada no estacionamento próximo à praia. Neste momento, estamos tratando o caso como morte sob circunstâncias suspeitas, declarou o xerife Ronald Matthews. A localização do corpo, a distância significativa do ponto de desaparecimento e outros elementos que não podemos divulgar no momento nos levam a ampliar o escopo da investigação. O que o xerife não mencionou publicamente, mas que vazaria para a imprensa horas depois, era um elemento crucial. Apesar do estado do corpo, os examinadores preliminares notaram a ausência de marcas típicas de ataque de urso. Não havia lacerações profundas, membros separados ou sinais de predação característicos. Ao invés disso, foram encontrados indícios preliminares de possível trauma na região posterior da cabeça. Mais intrigante ainda, presos entre os dedos da mão direita de Lauren, havia fragmentos do que parecia ser tecido sintético azul escuro, material que não correspondia a nenhuma peça de roupa que ela estava usando. A descoberta do corpo de Lauren não trouxe o encerramento esperado, mas abriu uma nova e perturbadora página na investigação. Como ela teria chegado à praia? E mais importante, o que ou quem realmente causou sua morte? Mas essa descoberta estava longe de ser o fim da história de Lauren Mitchell. Uma semana após a descoberta do corpo, enquanto a investigação seguia em múltiplas frentes, um novo elemento surgiu, reacendendo o interesse público no caso. Um casal de turistas, revisando fotos de sua visita à região, notou algo incomum em uma das imagens tiradas na área de Cape Flattery, a cerca de 25 quilômetros da praia onde Lauren foi encontrada. Na foto, capturada 2 dias após o desaparecimento de Lauren, via-se o que parecia ser uma câmera fotográfica profissional presa entre rochas na base de um penhasco. A câmera não aparentava ter sido arrastada pelo mar, mas sim colocada deliberadamente no local. Os investigadores rapidamente identificaram o equipamento como sendo compatível com o modelo usado por Lauren, uma Canon EOS 5D Mark IV, equipamento profissional avaliado em mais de R$ 2.700. Após uma operação minuciosa para recuperá-la, a equipe forense descobriu que, apesar da exposição aos elementos, o cartão de memória ainda estava intacto. As imagens recuperadas provocaram mais perguntas do que respostas. A última sequência de fotos, tiradas entre 18h53 e 19h17 do dia do desaparecimento, mostrava algo completamente inesperado. Lauren havia se desviado da trilha principal para seguir o que parecia ser uma pequena estrutura de pedras empilhadas, conhecida entre caminhantes como Kairin, normalmente usada para marcar rotas alternativas. As fotos seguintes revelavam que Lauren havia encontrado o que parecia ser uma pequena cabana improvisada, parcialmente oculta pela vegetação densa. Uma das imagens mostrava o interior rústico, com evidências de ocupação recente. Restos de comida, um saco de dormir e, mais perturbador, recortes de jornais sobre desaparecimentos anteriores na região, datados de 2015 a 2019. A última foto no cartão, tirada às 19h17, estava parcialmente borrada como se capturada em movimento. Mostrava uma figura humana de costas, vestindo uma jaqueta azul escura, aparentemente se afastando rapidamente da câmera. O rosto não era visível, mas a análise forense estimava que se tratava de um homem de estatura mediana. Até aqui sabemos que Lauren desapareceu após seguir uma trilha alternativa marcada por pedras empilhadas, encontrou uma cabana oculta com evidências inquietantes de interesse em outros desaparecimentos e possivelmente fotografou alguém momentos antes de seu próprio desaparecimento. Seu corpo foi encontrado a quilômetros de distância, em uma praia sem marcas típicas de ataque animal, mas com possíveis sinais de trauma craniano. Estas descobertas mudam completamente a natureza da investigação, declarou a detetive Holt em nova entrevista coletiva. Não estamos mais investigando um possível acidente ou ataque animal, mas sim um provável homicídio. A notícia da descoberta da câmera e seu conteúdo perturbador espalhou-se rapidamente, gerando nova onda de especulações. A teoria do ataque de urso, que inicialmente parecia mais provável, agora dava lugar a um cenário muito mais sombrio. Lauren poderia ter tropeçado acidentalmente em algo, ou alguém, que nunca deveria ter encontrado nas profundezas do Olympic National Park,
A autópsia completa, finalizada 10 dias após a descoberta do corpo, confirmou as suspeitas preliminares. Lauren Mitchell não foi vítima de nenhum animal selvagem. O relatório oficial determinou traumatismo crânioencefálico contundente como causa da morte, consistente com um golpe forte na parte posterior da cabeça. Mais revelador ainda, traços de água doce foram encontrados em seus pulmões, sugerindo que Lauren havia sido submersa em um rio ou riacho antes que seu corpo fosse transportado para o oceano, provavelmente para simular um acidente ou para dificultar a descoberta. Os peritos estimaram que a morte havia ocorrido entre 3 e 5 horas após seu desaparecimento na trilha. A análise do tecido azul, encontrado entre seus dedos, confirmou ser nylon impermeável, comumente usado em jaquetas de caminhada de alta performance. O laboratório forense identificou também partículas microscópicas de tinta automotiva preta nas botas de Lauren, compatível com o piso de uma picape. Cruzando esses dados com as imagens das câmeras de segurança, os investigadores voltaram sua atenção para a caminhonete escura vista no estacionamento. Uma busca intensificada nas gravações de câmeras de trânsito na região revelou um veículo correspondente, uma Ford F-150 preta, modelo 2017, percorrendo a Highway 101 em direção a Crescent Bay, aproximadamente 4 horas após o último registro fotográfico de Lauren. Seguindo os novos indícios, obtivemos um mandado de busca para a residência de Victor Rawlings, 42 anos, morador de uma área remota próxima ao parque, anunciou o xerife Matthews em uma coletiva que atraiu atenção nacional. Rawlings era um ex-guarda florestal que havia sido demitido do serviço do parque 3 anos antes, após acusações de comportamento intimidador com visitantes femininas em trilhas isoladas. As acusações nunca resultaram em processo criminal por falta de provas concretas, mas seu histórico de instabilidade e conflitos com a administração do parque havia sido documentado. A busca na propriedade de Rawlings rendeu evidências substanciais. Uma jaqueta azul escura, com um pequeno rasgo, compatível com o tecido encontrado junto ao corpo de Lauren. Recortes de jornais similares aos fotografados por Lauren na cabana. E mais incriminador, cartões SD de outras câmeras escondidos em um compartimento falso sob o assoalho da casa. Análises preliminares desses cartões revelaram imagens perturbadoras, fotografias clandestinas de pelo menos 7 mulheres diferentes em trilhas isoladas do parque, todas tiradas sem o conhecimento dos alvos, algumas datando de até 5 anos atrás. Lauren aparecia em 3 dessas séries de fotos, sempre sozinha, sempre concentrada em sua fotografia, completamente alheia ao fato de que estava sendo observada e documentada. Victor Rawlings foi detido para interrogatório, mas negou veementemente qualquer envolvimento no desaparecimento ou morte de Lauren. Admitiu conhecer a localização da cabana, alegando ser um retiro pessoal, que utilizava para a observação de vida selvagem, e confirmou ter fotografado visitantes por razões de segurança pessoal, mas insistiu que jamais havia interagido fisicamente com Lauren ou qualquer outra pessoa. Contudo, uma descoberta adicional durante a análise forense de seu veículo complicou ainda mais sua situação. Traços microscópicos de sangue foram encontrados no compartimento de carga da picape, em áreas que haviam sido recentemente limpas com produtos químicos. Testes preliminares indicavam compatibilidade com o tipo sanguíneo de Lauren. Enquanto Victor Rawlings aguardava julgamento, mantendo-se irredutível em sua declaração de inocência, investigadores continuaram a explorar a cabana improvisa e áreas adjacentes. Uma varredura completa da região, com detectores de metal e cães-cadáver, revelou um elemento perturbador. A área ao redor da cabana continha pelo menos 3 locais com distúrbios no solo consistentes com sepultamentos anteriores. Escavações controladas no primeiro desses locais resultaram na descoberta de restos humanos parciais, posteriormente identificados como pertencentes a Melissa Chambers, uma mochileira de 27 anos, dada como desaparecida em 2017 durante uma caminhada solitária no parque. Seu desaparecimento havia sido atribuído a um possível encontro com animal selvagem,
após roupas rasgadas serem encontradas em uma área conhecida por atividade de ursos. Estamos revisitando todos os casos de desaparecimentos não resolvidos na região nos últimos 10 anos, explicou a detetive Holt. O padrão que está emergindo sugere que alguns casos previamente classificados como acidentes ou encontros com vida selvagem podem necessitar reavaliação. Curiosamente, registros de emprego mostraram que Rawlings havia trabalhado como membro da equipe de busca e resgate em pelo menos 4 operações envolvendo pessoas desaparecidas no parque entre 2015 e 2019. Em 2 desses casos, foi ele quem encontrou evidências que direcionaram as buscas para áreas de alta atividade de ursos, afastando-se dos locais onde agora se suspeitava que os corpos realmente estavam. Entrevistas com ex-colegas de trabalho revelaram que Rawlings tinha conhecimento excepcional sobre comportamento de ursos e frequentemente liderava palestras sobre segurança no parque, com ênfase particular em como diferenciar marcas de garras e dentes em restos humanos, expertise que poderia ter sido usada para encobrir crimes. A divulgação destas descobertas gerou uma onda de choque na comunidade, com muitos visitantes regulares do parque revelando encontros inquietantes com um homem correspondente à descrição de Rawlings, sempre em áreas remotas, sempre sozinho, frequentemente carregando equipamento fotográfico. Ele me ofereceu ajuda para encontrar um bom ponto de observação de ursos, relatou um fotógrafo amador que visitara o parque no verão anterior. Insistiu que eu deveria ir sozinho para não espantar os animais. Algo me pareceu estranho e declinei. Agora não consigo parar de pensar no que poderia ter acontecido. A defesa de Rawlings, no entanto, argumentava que todas as evidências eram circunstanciais. A ausência de testemunhas diretas, combinada com o fato de que Rawlings conhecia o parque tão bem que naturalmente estaria presente em áreas de busca, criava razoável dúvida sobre seu envolvimento direto. Além disso, a análise das estatísticas de desaparecimentos na região mostrava um padrão perturbador que precedia a chegada de Rawlings à área. Nos últimos 50 anos, o Olympic National Park e áreas circunvizinhas tinham uma taxa de pessoas desaparecidas significativamente acima da média nacional para parques similares. Muitos desses casos permaneciam sem solução. Seria Rawlings responsável por uma série de mortes disfarçadas como acidentes com animais selvagens? Ou ele próprio era apenas mais um elo em uma cadeia mais longa e sombria de tragédias nas profundezas das florestas do Pacífico Noroeste? O julgamento de Victor Rawlings iniciou-se 8 meses após a morte de Lauren Mitchell, atraindo a atenção nacional e reacendendo o debate sobre a segurança em parques nacionais. A promotoria apresentou um caso meticulosamente construído, conectando Rawlings não apenas à morte de Lauren, mas sugerindo seu envolvimento em pelo menos 3 outros desaparecimentos anteriores. A perícia forense confirmou que o sangue encontrado na picape de Rawlings era, de fato, de Lauren Mitchell. Análises adicionais das fotografias recuperadas da câmera dela, ampliadas e aprimoradas digitalmente, permitiram identificar parcialmente o rosto refletido em uma superfície metálica dentro da cabana, feições consistentes com as de Rawlings. Contudo, o elemento mais impactante do julgamento veio do testemunho de James Harmon, um caçador que havia encontrado Rawlings na floresta na noite do desaparecimento de Lauren. Ele carregava uma mochila grande, parecia agitado, relatou Harmon. Perguntei se precisava de ajuda, e ele disse que estava apenas verificando armadilhas fotográficas. O estranho é que ele estava se afastando da área de trilhas, seguindo em direção ao rio Elwha. Na época não pensei muito nisso. O rio Elwha, notavelmente, desemboca precisamente na área de Crescent Bay, onde o corpo de Lauren foi encontrado. A defesa de Rawlings manteve-se na estratégia de destacar a natureza circunstancial das evidências. Seu advogado enfatizou repetidamente que ninguém havia testemunhado qualquer interação direta entre Rawlings e Lauren e que a presença de seu cliente na área era explicada por seu trabalho e hobbies. Em um momento surpreendente do julgamento, a defesa trouxe à tona registros de ataques confirmados de ursos na região nos últimos 30 anos. A frequência desses incidentes, argumentavam,
criava um precedente estatístico que tornava plausível que alguns desaparecimentos realmente fossem resultado de encontros com vida selvagem, não de ações humanas. Após 3 semanas de argumentações e contra-argumentações, o júri se retirou para a deliberação. 2 dias depois, retornaram com o veredito: culpado de homicídio em 2º grau no caso de Lauren Mitchell. Quanto às outras mortes, o júri considerou as evidências insuficientes para a condenação. Victor Rawlings foi sentenciado a 25 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 18 anos. Ao ouvir a sentença, permaneceu impassível, sem demonstrar remorso ou emoção. Enquanto era escoltado para fora do tribunal, Rawlings fez sua única declaração pública sobre o caso. Há mais predadores na floresta do que as pessoas imaginam. Alguns têm 4 patas, outros têm 2. As palavras enigmáticas deixaram investigadores intrigados. Seria uma confissão velada? Uma ameaça? Ou uma sugestão de que outros como ele ainda espreitavam nas sombras do Olympic National Park? No memorial erguido para Lauren Mitchell, na entrada da trilha Moonlight Ridge, visitantes agora deixam não apenas flores, mas também pequenos cartões SD. Um tributo à fotógrafa que inadvertidamente capturou seu próprio predador. Sua última fotografia, do homem com a jaqueta azul se afastando, tornou-se um símbolo das ameaças ocultas que às vezes espreitam mais perto do que imaginamos. As autoridades do parque implementaram novos protocolos de segurança. Trilhas remotas agora requerem registro prévio. Sistemas de rastreamento GPS são oferecidos gratuitamente a visitantes solitários e câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos. Mas nos cantos mais remotos da floresta, onde a civilização se dissolve e a natureza selvagem reina suprema, uma pergunta permanece. Quando caminhamos sozinhos nas profundezas da wilderness, quais olhos nos observam das sombras? Os de um urso faminto preparando-se para o inverno, ou os de um predador muito mais calculista, que aprendeu a usar a natureza como disfarce para seus próprios instintos primitivos? Lauren Mitchell havia dedicado sua vida a capturar a alma dos ursos através de sua lente. No final, foi ela quem se tornou parte de uma história muito mais sombria sobre os verdadeiros predadores que habitam as fronteiras entre civilização e wilderness. O caso de Lauren Mitchell levanta questões importantes sobre segurança em áreas selvagens. Você já teve alguma experiência inquietante durante uma caminhada solitária? Compartilhe nos comentários abaixo e não se esqueça de ativar o sininho para mais histórias de mistérios reais como esta.